Boa noite a todos. Estamos ao vivo, João? Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se está com delay. Subiu, pode falar. Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Em nome de toda a equipe da Vitacom, é um prazer recebê-los. Eu sou Ellen Schaff, Head de Investimentos. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes que estão aqui com a gente acompanhando este webinar tão especial. Esse é um momento de troca de informações, de conhecimento e principalmente para mostrar para você, investidor, que o investimento em imóveis começa muito antes da obra. Ele começa aqui, ele começa na leitura de mercado. João. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Henrique, diretor de comunicação e marketing aqui da Vitacom, e vou explicar mais ou menos como a gente vai operar o nosso webinar. Nesse primeiro bloco, a Ellen vai falar sobre dados, bastante informação aí de mercado das últimas semanas, até durante o ano, né, Ellen? E depois a gente traz aqui duas grandes pessoas que são especialistas em investimentos imobiliários para conversar com a gente, certo? Com certeza, para validar todas essas informações que a gente vai trazer para vocês. Mas vamos lá, vamos ao que importa. A gente vai falar um pouquinho do cenário macroeconômico de 2026. Então a gente começa aqui falando sobre o momento de investimento, né? Eu quero apresentar para vocês porque, exatamente como a gente falou, o investimento dos imóveis começa pela leitura e a gente já consegue ter alguns sinais claros, tá? Juros começando a cair, crédito voltando a se movimentar, o aluguel pressionado, São Paulo com demanda forte e uma locação em crescimento. Mas para a gente trazer dados mais robustos, vamos passar aqui para a parte da Selic. O que a gente consegue analisar com esse gráfico? A Selic chegou em 15% em 2025, mas agora em 2026 ela já começa a demonstrar uma queda, tá? A gente tinha 14,50 e agora, em junho de 2026, a gente teve ainda uma queda para 14,25. Então, quando a taxa começa a cair, o investidor, né, ele já pode se preparar, ele já pode entender que a gente vai ter aí um olhar melhor para crédito, para renda fixa e, claro, para imóveis. E se a gente observar ali a projeção para 2027, a gente já tem uma Selic apontando alguma coisa na casa de 11%. Então, acho que os dados demonstram mais do que qualquer palavra que a gente possa trazer aqui. Importante a gente passar um pouquinho também sobre o cenário de inflação, tá? Quando a gente fala em IPCA, a inflação veio para um nível mais controlado nos últimos anos. E isso também é muito importante, porque os juros altos por muito tempo ajudam a segurar consumo, crédito e investimento. Agora, quando a inflação começa a ceder, a gente abre espaço para uma leitura diferente do ciclo. O que eu estou querendo dizer? Para o investidor, o ponto mais importante é entender quando esse movimento começa a chegar no mercado imobiliário. Falando aqui em valorização, a gente trouxe um pouquinho dos dados do índice FIPE/ZAP. E os dados mostram que o mercado imobiliário continuou se valorizando nos últimos anos, mesmo num cenário de juros elevados, como a gente trouxe para vocês. E isso reforça um ponto muito importante. Bons imóveis, em boas localizações, mantêm a sua capacidade de geração de valor por longos períodos, por um longo tempo. E por isso que, acima de tudo, a gente quer trazer para você a informação de qual é o melhor momento para investir. E é bem importante que a gente entenda onde esse investimento vai ser feito, tá? Quando a gente fala, principalmente quando a gente vem falar aqui de São Paulo. E por que a gente está olhando para esse momento? A gente começa a entender aqui uma combinação de fatores que podem impulsionar o mercado. Inflação mais controlada, início de queda dos juros e a perspectiva, principalmente a perspectiva da retomada de crédito. Historicamente, quem entende esse movimento no começo costuma encontrar as melhores oportunidades. Falando especificamente da cidade de São Paulo, capital financeira da América Latina, a gente merece um olhar muito especial, tá? Essa cidade concentra empregos, universidades, hospitais, centros comerciais e um fluxo permanente de pessoas. Essa demanda constante sustenta tanto a valorização quanto o mercado de locação quando a gente está falando de imóvel. E trazendo um pouquinho a informação especificamente sobre o Airbnb, essa dinâmica também aparece na locação, tá? Um estudo da FGV mostrou que o Airbnb movimentou cerca de 11 bilhões
apenas na capital paulista em 2025, um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Então a gente quer trazer aqui uma transparência de que o mercado acompanha as mudanças na forma de morar e viajar, e essas informações aqui do Airbnb trazem ainda com mais clareza. Posso isso. te ajudar aqui a dar uma deixa? Claro, João, lembrando por favor. que esses 11 bis, eles representam 1/3 do faturamento nacional de 2025, né? Então, ou seja, 1/3 de tudo que foi movimentado pelo Airbnb foi na cidade de São Paulo e basicamente em apartamentos para short stay, né, em curta temporada, né? Compactos. O que mostra, compactos, exatamente. O que mostra a nossa força desse tipo de produto, né? E o que mostra a força de São Paulo, né? Que é um país à parte dentro do Brasil, né? Com certeza. E eu tenho uma informação ainda super interessante de São Paulo, João, aproveitando a sua deixa, que é um estudo da UBS Global Real Estate Bubble Index. O que esse estudo traz para a gente, tá? Ele analisa como a grande metrópole tem o menor risco de bolha imobiliária comparado com diversas outras cidades importantes em relação ao mercado imobiliário no mundo, tá? Então isso reforça um ambiente mais sólido, claro, para quem está investindo também, olhando para o longo prazo. E para a gente finalizar aqui, eu queria também trazer uma informação sobre apartamentos, né? Sobre o cenário dos estúdios, imóveis compactos ganhando espaço. Eles atendem um público cada vez maior, formado por estudantes, profissionais, médicos, pacientes e pessoas que buscam mobilidade e praticidade. E quando esse produto está numa localização estratégica, a demanda acontece de forma contínua. É isso aí, pessoal. A gente quis trazer um pouco, né, um aparato aqui sobre o cenário, sobre tendências, mas agora a gente chegou na parte mais importante, então eu gostaria de trazer para a mesa os nossos convidados, por gentileza, nosso CEO, Ariel Frankel, e nosso vice-presidente, Antônio Guarsoni. Muitas siglas, né? IPCA, falamos do FIPZAP, falamos aqui de taxas, acho que vai ser legal ouvir deles aqui um pouquinho. O que eles avaliam aí, né, de dentro desse cenário, não é mesmo? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ariel. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. O homem veio preparado aqui, você está vendo, né? Ah, é? Tem muitas páginas aí? Não, bastante conteúdo, né? Ele faz o papel porque quer organizar o raciocínio, mas está tudo aqui dentro já. Com certeza. Boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa. Vai ser um prazer aí estar com todos vocês aqui hoje. Então vamos lá, vamos discutir, vamos entender se todas essas informações que a gente trouxe aqui, se elas estão coerentes. Então, quero começar, Ariel, com a primeira pergunta aqui para você. Diante de todo esse cenário que a gente acabou de descrever, trazendo muitas informações para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para essa pessoa que está nos acompanhando aqui online, quais são os principais dados para quem quer investir em imóvel? Boa. Bom, primeiro eu gostaria de trazer um ponto inicial antes e dando as minhas boas-vindas aqui, que na ótica do investidor imobiliário, do investidor comum, existe sempre uma lógica por trás e sempre a diversificação dos seus investimentos. Então, uma carteira que a gente considera balanceada dentro do portfólio do investidor está alocando aproximadamente 1/3 dentro do mercado imobiliário e, logicamente, dentro do nosso cenário, é um momento muito oportuno de revisitar essa carteira, né? Os pontos que estão ótimos, mantém e ver se aquilo está indo em direção à atualização do mercado e aquilo que vale a pena reciclar. Do ponto de vista de dados, eu gosto muito de olhar a questão de taxa Selic e disponibilidade / taxa de financiamento imobiliário. E é interessante que a Selic, como falado, já em queda, a taxa de financiamento hoje ela está 2, 3 pontos abaixo da taxa Selic, então isso até permite que o investidor ele possa escolher ou até mesmo desejar, né, ir para um caminho de financiamento que faz lógica em relação a desembolso, investimento de caixa, e sempre comparando qual que é o dado de rentabilidade e valorização imobiliária que juntas ela compõem, né, o êxito que a gente diz imobiliário. Então a gente viu que historicamente essas taxas estão próximo de 15% no mercado imobiliário, somando esses índices,
contra menos do que 10, 8%, né, numa aplicação básica. Então, essa ótica, na minha visão, é muito fundamental. Perfeito. Então agora o Ariel já deu toda essa contribuição aqui para a gente e eu queria entender a sua visão, Antônio. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Diante dos dados que a gente apresentou aqui, também, claro, complementando as palavras do Ariel, como você vê, né? Quais são os dados, o que você entende que é fundamental para investimentos no mercado imobiliário nesse momento? Boa noite. Concordo com o que o Ariel falou aqui, só acrescentando, quando a gente fala de momento de mercado, inclusive falando de Selic atual, às vezes o investidor ele fala assim, será que agora é o momento para investir, né? É melhor, até brinco que o dono da padaria ali, ele está quase vendendo a padaria e deixando o dinheiro aplicado e parando de acordar cedo. Porém, nós temos um ponto super relevante. Quando a gente fala do imóvel em lançamento, o que nós temos? Nós temos um desembolso muito baixo num período relativamente longo, talvez 2, 3 anos, e aonde ele não está desembolsando e ele está deixando o dinheiro aplicado. Então ele está tendo um rendimento e ainda está desembolsando pouco. E aí ele pega toda essa valorização de Selic em queda, porque a valorização ela está em cima do valor final do imóvel e não em cima do que ele investe. Então, às vezes, esse investidor está ali pagando seu R$1.000 por mês numa parcela, foi lá, o imóvel valorizou 2% em cima de 500 mil, que é o valor do contrato. E aí, isso acaba fazendo muito sentido nessa diversificação de investimento. E um outro ponto, às vezes o cliente ele fala assim, não, mas eu já quero comprar algo pronto, já quero ter algo para rentabilizar. Hoje, com financiamento, a gente tem aqui tipo, 10% de entrada, 90% de financiamento, 20% de entrada. E o investidor, igual o Ariel comentou aqui, querendo ou não, você vai colocar 2, 3% abaixo do que a Selic para o investimento imobiliário, tem um outro ponto importante que em qualquer momento, esse investidor ele já compra num momento muito bom e a qualquer momento ele pode fazer a portabilidade do investimento dele. Então ele vai pegar aquela taxa ali, vai pagar por volta de R$2.500 aproximadamente, e ele pega uma nova taxa de financiamento. Então ele acaba ganhando dos dois lados, e obviamente quando a gente faz a conta, o próprio inquilino acaba pagando próximo, ou acaba pagando total, ou uma boa parcela dessa do financiamento. Então por isso que eu entendo que o momento atual é super importante para fazer esse tipo de investimento. Lembrando que você que está aí no trânsito, está em casa, está no escritório, também pode acompanhar a gente e participar também através aqui do chat, mandando as suas perguntas. Abrir a deixa aqui para o pessoal, acho que a gente pode fazer mais uma gente aqui, né? Esperar ver o que vem de pergunta e a gente passa para eles também, né? Mas isso que o Antônio falou é muito legal, dessa questão de ir além da venda, né? Da assessoria, do momento exato, né? Acho que isso é um ponto muito importante também de levar em consideração, até onde você vai investir de fato, né? Qual empresa você escolhe. É isso. Então, o pessoal vai começar a mandar as perguntas. Tô pedindo aqui. Daqui a pouco a gente passa para aí. Então, eu vou para a próxima aqui para o Antônio. Antônio, você que é especialista, está acostumado aí, né? 3.000 unidades vendidas só o ano passado aí, sob a sua gestão. Então, eu queria que você falasse para a gente o que você entende que gera mais rentabilidade num produto compacto. O principal que eu entendo que precisa ser feito, que é o que acontece no mercado, e a Vitacom como pioneira dentro do mercado começou e iniciou fazendo isso muito bem e continua fazendo, são as áreas compartilhadas. Então a gente parte do princípio que você vai falar assim, tá bom, estou fazendo um imóvel compacto comparado com um imóvel tradicional, por que esse imóvel entrega uma rentabilidade igual ou superior? Ou quando a gente fala de metragens menores comparado com uma metragem maior, ele entregando a mesma rentabilidade. Óbvio que a gente tem a possibilidade de fazer um short stay ali, que tem uma procura maior para esse tipo de locação, mas essas áreas compartilhadas, parte do princípio, qualquer bairro nobre de São Paulo hoje não vale menos que R$30.000 o metro. Então, quando você pega uma área de lavanderia, fala assim, ou eu coloco a lavanderia dentro de 30 metros quadrados, que nós já entendemos que isso não é necessário, que você vai pagar ali, vai colocar de valor 90 mil, 100 mil reais dentro do valor do imóvel, ou você deixa como uma área compartilhada. E aí essa área compartilhada, que a pessoa vai utilizar uma vez na semana ou uma vez a cada 10 dias, você tira esse valor do imóvel e obviamente você entrega uma rentabilidade maior porque ele está investindo menos. Fora isso, mesma coisa, quem mora nos 30 metros ou quem está no compacto precisa do escritório? Dentro, não. Mas essa parte de ter essa área compartilhada, de coworking ali, e isso eu entendo que agrega muito valor. Isso daí é menos investimento no metro quadrado da área privativa, e aí você tem essa área compartilhada, automaticamente você investe menos e você acaba pegando um resultado maior. Demanda, tamanho de apartamento, serviços exclusivos. Lembrando que a gente está falando com o país todo, isso é um papo muito de São Paulo, né? Inclusive, eu acho que é legal comentar que a gente vende
bastante para pessoas de fora de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi uma pergunta aqui para você, Antônio, que eu acho que tem tudo a ver e contextualiza um pouco para as pessoas entenderem a diferença de São Paulo com o resto do país. Vanessa mandou aqui. Me chamo Vanessa, sou advogada e minha pergunta é para o Antônio. Eu moro em Salvador e quero entender por que você entende que faz sentido investir em São Paulo ao invés de Salvador ou em outras regiões do Brasil. O que torna São Paulo especial? Então, isso daí é o que eu acabo falando muito em apresentações, né? Então, a gente acaba rodando muito o Brasil aí, fora do Brasil também. Quando a gente começa a falar, obviamente, a potência de São Paulo, quando a gente começa a pegar números, o volume de pessoas, o turismo, na verdade, não só o turismo tradicional, quando a gente fala de turismo hospitalar, tem uma série... Corporativo, né? Turismo corporativo, tipo, no geral, tipo, tem uma demanda muito alta. E aí, quando a gente começa a fazer a comparação com outras capitais, eu vou dar um exemplo. Assim, conversando com um cliente de Salvador, por acaso aqui é Salvador, mas BH também é a mesma coisa. Você começa a conversar, as pessoas estão acostumadas a ter uma rentabilidade numa locação de imóvel próximo de 0,30. E outras capitais, 0,30, 0,40. E aí, a partir do momento que ela começa a fazer a conta, e fala, peraí, ou invisto novamente na capital onde eu estou, ou eu vou entender o que é São Paulo. Na hora que faz essa conta, ela começa a entender que ela pode ter 50% ou o dobro de rentabilidade em cima, com o mesmo investimento que faria dentro da região. E óbvio que para isso acontecer, a pessoa que está fora, ela não quer chegar e falar assim, ó, estou em Salvador, vou fazer um investimento em São Paulo, estou colocando, vou ter que ficar indo para São Paulo para deixar o imóvel pronto, vou ter que ver qual que é a imobiliária que vai ser a imobiliária de confiança, se é a maior imobiliária de São Paulo, se é a imobiliária do bairro. Agora, o sentido ele faz em relação ao retorno do capital investido. Você tem o mesmo capital com retorno muito superior. E aí, quando vem com essa solução, até falando de house também, não vendendo, mas falando que isso daí é que a gente começou a entender, tipo, quando a gente fala da solução, que é falar assim, faz o seguinte, quer equipar e decorar? Puta, tem a solução. Quer fazer a gestão? Tem a solução. Aí não tem o porquê essa pessoa não fazer a diversificação de investimento. Aí ela faz Normalmente, o que a pessoa faz? Ela faz o primeiro investimento, ao invés de fazer um novo ali na capital onde ela está. Depois que ela começa a ter o resultado, ela começa a querer vender onde ela está para fazer novos investimentos em São Paulo para conseguir ter esse resultado, porque no final das contas o dinheiro é o mesmo, porém é o resultado do que você tem dentro do mesmo capital. Pegando um gancho aqui também, perguntaram aqui do tipo de imóvel, né? A gente falou um pouco de compacto também. Você falou aí de imóveis em outras regiões do país. Acaba sendo um pouco diferente o imóvel, né? O tamanho do imóvel, o tipo de imóvel, quando você compara o investimento aqui em São Paulo com outras regiões do país. Também. Que aí a gente... o mercado no geral, acho que as pessoas estão acompanhando isso, tem algumas capitais que estão vindo com imóveis mais compactos, porém, quando ela vem com esse imóvel mais compacto, é exatamente a geração de demanda. É tudo isso que nós estamos falando assim, tá bom, tem um imóvel compacto, mas o que eu vou ter de taxa de ocupação dentro desse imóvel? E aí, quando começa a fazer essa comparação, mesmo compacto por compacto, acaba fazendo mais sentido. Se a gente for falar compacto por imóvel tradicional, faz muito mais sentido. Se a gente for falar compacto por compacto, cara, ainda continua fazendo muito sentido para fazer essa diversificação junto com a gente aqui. Você acha pode complementar. Complementando, a gente que acompanha dados aí através da House também Brasil afora e entendendo a ótica do consumidor, entendendo as transformações também que acontecem, né, amplamente falando a nível nacional, ficou muito claro para nós, né, nos últimos anos principalmente, que a maioria das capitais tiveram um valor aumentado, expressivo no valor dos imóveis. Pode ser que no passado não tinha corrigido, ou outros fatores, até mesmo como o custo de inflação, que a gente chama de custo de reposição do imóvel, e em muitos casos a gente tem hoje imóveis em capitais fortes e cidades interessantes também, que se aproximam ao preço de São Paulo. E aí, um pouco da ótica que foi comentada aqui pelo Antônio, literalmente vale ainda mais, né? Porque valores ou investimentos muito similares, onde você vai ter retornos bastante distintos, né? Desproporcionais, e não menos importante, né? São Paulo que carrega aí 1/3 do PIB
e uma força muito potente, onde as pessoas precisam ou querem estar, isso do ponto de vista de longo prazo, afinal, o investimento imobiliário é de longo prazo, né? A ótica recomendada também de posicionamento. São Paulo acaba trazendo essa segurança, né, maior por trás, quando a gente fala segurança patrimonial, junto com a liquidez, né, que é uma grande expectativa, né, que se vê pelo mercado. Eu acredito que o momento atual também, comparativo, fica ainda mais interessante esse olhar em São Paulo. E lógico que tem oportunidades em todos os locais. Aqui estamos dando uma foto genérica do que é mais potente e traz, né, convicção num momento de mercado como esse. Ellen, segue daí que tem bastante pergunta aqui ainda, mas... Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta agora para o João. Tá? Para mim? Sim. Acho que está todo mundo ciente que a gente está vivendo, né, um momento aí de grande transformação, a era da IA, todo mundo com informações a todo momento na palma da mão, né, dados, conhecimento, comparações. Então, João, você está tocando aqui essa parte, né, de conteúdo, comunicação, marketing dentro da empresa. Como que você vê o futuro do investimento imobiliário e como essa digitalização pode afetar o mercado? Hoje todo mundo acaba sendo super especialista em tudo através de plataformas de pesquisa, né? Falando aí em termos de comunicação, né? No passado você tinha o poder de deliberar sobre o assunto que você quisesse, hoje a pessoa pesquisa e tem opinião própria, né? A gente vive na era da recomendação, de fato, né? E a gente tem que estar muito atento assim para métricas, né? Mas não olhar para métricas de um jeito vazio pensando só em vender, mas assim, olhar o que agrega de fato no serviço, na experiência da pessoa. Então, através de dados, através de pesquisa, eu consigo saber a temperatura de satisfação do meu cliente, através de dados eu consigo saber o uso da... O Antônio sempre fala bastante que a pessoa usa 3 horas de uma furadeira na vida toda, mas eu consigo saber isso através de dados também, com pesquisa por comportamento. Através de dados eu consigo elencar se o investimento é bom para mim ou não num bairro. Certamente o que eles estão falando aqui hoje, o pessoal de casa também está compartilhando e pesquisando. Então, assim, veio para ficar de fato, né? A gente está caminhando para o final, passou tão rápido, né? Mas temos que finalizar e cumprir o nosso horário combinado. Mas para finalizar, eu quero fazer uma pergunta, acho que é a mais importante aqui, tanto para o Antônio quanto para o Ariel. Vou começar aqui com o Ariel. Se fosse para resumir um bom investimento imobiliário, o que não pode faltar? Boa. Bom, primeiro são informações que te deixam confortável, começando pelo entendimento do ciclo, né? É lógico que, né, vários segmentos têm as suas oportunidades e os seus retornos, e acho que muito do que foi falado hoje, espero que tenha sido também esclarecedor para a gente, né, atualizar aonde a gente está, em que momento do ciclo que a gente está. E além do ciclo, tem ainda as categorias de imóvel, né? Porque você pode estar num ciclo oportuno de investimento, mas você pode ter um outro tipo de imóvel, né, que já atingiu a maturação ou até já está caindo, que você precisa atualizar o patrimônio. Então, primeiro ponto muito claro é esse. Segundo, o que eu gosto de trazer, o momento que traz essa oportunidade para o investidor de ser exigente de fato e muito mais seletivo, né? Que eu acho que a nossa sempre recomendação, né, e a nossa discussão de sempre de se aprimorar, né, olhando aqui para dentro, olhando outros segmentos, como que você de fato, né, aproveita esse tipo de posicionamento para que essa janela te permite que você não vai tê-la. Terceiro ponto muito vital, e puxando aí agora também para aquilo que a inteligência artificial não faz e dificilmente vai fazer, é o fator confiança na relação, tanto com a empresa e também, principalmente agora falando dos consultores, né, de investimentos imobiliários, que estão ali de fato para poder trazer uma maior quantidade de dados. Então, se você está numa região, entendeu a transformação, entendeu o propósito que aquele empreendimento está trazendo para o conceito de lifestyle e está entendendo também a oferta, a demanda, o estoque, como ele está se comportando, provavelmente, né, você pegando ainda empresas que são
especialista com propósito e que tem uma atuação muito forte em algum bairro, você não está fazendo uma especulação forte, né? Tudo que é futuro tem um grau de especulação, mas eu digo que dentro do nosso, né, modelo e a ótica de olhar o mercado é que cada vez mais a gente esteja fazendo, né, um imóvel sob medida para as dores que já estão percebidas na mesa, e é lógico que muitos clientes às vezes nem sabem exatamente, né, o que vão precisar ou às vezes a dor fica maior ainda, então muitas vezes a inovação vem para isso. E lógico, quem vai inovar melhor é quem tem dados, quem tem especialização e um foco absolutamente, né, uma obstinação em fazer um mercado cada vez mais diferente e promissor que de fato agregue valor. Bom, então eu quero refazer aqui a última pergunta para o Antônio. Se fosse para a gente resumir, né, um bom investimento imobiliário, um investimento sensacional, muito bom, o que não pode faltar? Eu repetiria tudo que o Ariel falou. Assinaria embaixo. Assinado embaixo. Mas aí, eu representando também muito vendas aqui da empresa, né? Eu vou puxar um pouco aqui para o nosso lado. Eu entendo que o que não pode faltar é uma empresa com todo o histórico, obviamente, para você buscar uma credibilidade, e uma empresa que ela pensa de ponta a ponta. Você adquiriu um empreendimento onde a empresa está pensando no momento da compra do terreno, está fazendo estudos de mercado para entregar a máxima rentabilidade, ela está buscando uma solução completa para não dar dor de cabeça para o investidor, porque o investidor ele não quer isso. O investidor ele quer praticamente, estou investindo aqui no banco X, eu quero mexer aqui no aplicativo, eu quero ver o meu rendimento. Então, isso, e você buscar, obviamente, uma empresa também que ela consegue trazer a própria demanda, porque aí você tem uma demanda inteira de mercado e tem uma demanda ainda que a empresa está se preocupando com isso. Porque no final das contas, o que acontece em boa parte das empresas dentro do mercado imobiliário? Vai lá, faz a venda, obviamente, está tudo certo. Fez o que é o tradicional do mercado. Fiz a venda, vou construir, vou entregar. Esse é o normal. A partir do momento que você começa a pensar além, acho que isso sim precisa ser analisado, porque localização por localização, às vezes você tem um projeto aqui, tem outro que é muito parecido, muito próximo. E aí quando você começa a pensar em tudo isso, obviamente que você tem que dar preferência onde você vai ter pessoas pensando em não fazer, esse é um ponto importante também, não fazer uma única venda, né? É criar o relacionamento. E aí, novamente, puxando para cá, é o que a gente fala. Pô, se a gente for falar, o que a gente faz? Nós fazemos, na média, 3 vendas por CPF. Por quê? Porque a pessoa quer comprar, quer continuar. Então, esse relacionamento busca empresas que se preocupam e que querem buscar um relacionamento muito próximo aí com cada um de vocês. Muito bom. Lembrando que a gente tem aqui um QR Code na tela. Se você também tiver mais perguntas, dúvidas ou quiser saber um pouco mais sobre esse universo de investimento, é só clicar, tem um pessoal à disposição. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, @VitacomOficial, tem o nosso site também com todas as informações. Certo, Ellen? Certo, acho que é isso, né? Quero agradecer imensamente aqui a presença do João, do Ariel, do Antônio, todos aí trazendo muito conhecimento sobre o mercado imobiliário e reforçar, como o João falou, se você quiser conversar agora com alguém do time da Vitacom para tirar mais dúvidas, para falar sobre o seu futuro imóvel, por que não? É só acessar o QR Code que o nosso time está à disposição. Obrigada pela participação. A gente segue à disposição pelos canais da Vitacom. Aproveite para nos seguir também, né? Na nossa página. Vou deixar os nossos aqui também, depois vou pedir. Maravilha. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.